Olá, estamos aqui agora com mais um podcast Inove B2C. E dessa vez com uma convidada para lá de especial. Para mim é satisfatório a presença dessa convidada aqui, porque ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Como? No bom sentido, não é para matar os coelhinhos. Ela é uma empreendedora, né, que leva toda a força feminina, todo o poder feminino para o mercado de trabalho numa área que geralmente é dominada por homens. Então isso já é grande. E ainda atua na área, que é uma área que eu gosto muito, que eu tenho o prazer de ministrar, né, teorias e conceitos nessa área que é a logística. Então estamos hoje aqui com a Luciana Cruz. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, agradeço a oportunidade, o convite, né, de falar um pouquinho assim do nosso trabalho, né, não é só meu, do nosso trabalho do dia a dia, né, falar um pouquinho mais do que acontece nos bastidores e não, né, enfim, com as mulheres ou com os homens também. Acho que é bem relativo isso. Eu acho que temos um leque grande para a gente poder explorar, né, e Claro, conversar. claro. E eu gosto de falar bastante, então acho que a nossa conversa aqui vai ser boa. Que bom, que bom. Eu fico lisonjeado até pelo aceite, que é uma pessoa que tem bastante compromisso. Não é fácil trazer gente assim aqui, mas a gente aproveita oportunidades. E essa foi uma ótima oportunidade. Então, bem-vindos todos que estão aqui, né, presente agora e presenciando esse momento. Vamos falar aqui de coisas inspiradoras e insights sobre logística, sobre negócios, certo? Dentro do contexto de que a gente hoje vai trazer, né, o seguinte conceito, o seguinte comentário. Se você, né, hoje, quem está acompanhando aqui, né, aproveita já para se inscrever no canal, ativar o sininho e se preparar para coisas muito mais interessantes sempre daqui para frente. Esse é o primeiro momento que a Luciana está aqui, pode vir no segundo momento, provavelmente virá. Veremos então, certo? Então, além dessa abordagem impressionante, a Lu também, ela vem aqui com a voz ativa valorizando as mulheres na logística. Então a gente vai começar aqui dentro desse contexto de saber como que você entrou nesse mundo, Luciana. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que como todo mundo, né, a necessidade, ela faz a ocasião. Eu acho que eu digo que no momento foi bem a necessidade mesmo, né? Vou resumir bem rapidamente. Acabando de me separar com uma filha pequena e precisando trabalhar, tá? Fiz administração, né? Sou formada em administração. Pensei, vou administrar uma empresa. Puxa vida, por onde eu começo? Difícil, né? Então, fiz igual a todo mundo. Fui buscando oportunidades. Na época, não tínhamos, né, essa disponibilidade, hoje facilidade de internet. Então, lá naquela época, buscávamos, a gente iria buscar as oportunidades no porta a porta, né? Batendo ali na porta, entregando aquele currículo, né? Sim, sim, Assim na exatamente. pastinha. Impresso, É. inclusive, né? Cuidado para não levar Impresso. amassado, né? Para não dar uma má impressão, enfim. Então, eu fui selecionada para fazer um trabalho na transportadora Risso. Foi aí que começou a minha história no transporte, que é uma empresa de grande porte, principalmente no estado de São Paulo. Na época, contava com 56 unidades próprias dentro do estado de São Paulo, que é difícil. Sim, com É certeza. difícil, porque o estado de São Paulo parece que não. Mas ele é bem difícil, porque ele compõe cidades, assim, pequenas demais, de pequeno fluxo de carga e que não tem, assim, valor agregado nenhum, né? E eles, a proposta era levar até essas cidades também. E a geografia não contribui muitas vezes, né, para esse acesso. Exatamente. Então, o foco principal deles sempre foi o fracionado e o estado de São Paulo. E a Luciana entra onde que nunca nem viu um caminhão de perto, né? Imagina, É isso que eu ia te né? perguntar, como foi esse choque de realidade? Foi um choque de realidade. Mas foi muito bom também. Eu costumo dizer que o transporte ele está na veia, né? Se você gostar, é isso. E pessoas assim que gostam, são pacatas, gostam mais da parte, vamos dizer, administrativa mesmo, de ficar sentado, tal. Não, não, não. Transporte não é para vocês, gente, porque o transporte é dinâmico, a gente tem que correr atrás todo dia.
todo dia acontece uma coisa diferente, é bem a logística mesmo, né? E é a logística que tem que movimentar toda hora. Essa logística não deu certo, a gente movimenta e faz a logística novamente, é bem isso. Mas, enfim, eu comecei como conferente de cargas. Teve uma oportunidade e eles decidiram, olha que projeto bacana que eles fizeram, sabe? Eu achei que, por parte da Risso, isso foi muito bom. Porque naquela época, foi em 2021, não se tinham muitas mulheres, principalmente no transporte. Sim. Principalmente no operacional. Exato. Né? Imagina. Então, eles foram buscar a força feminina para movimentar, né? Vamos dizer assim, movimentar um pouco a parte operacional da empresa. Entendi. E selecionadas, passamos por provas, assim, tudo muito certinho, né? Com uma seleção bem rigorosa, inclusive. Fiquei lisonjeada, né, por ser selecionada. E ficamos em 5 mulheres. 5 mulheres que decidiram subir em uma plataforma. Para quem trabalha no transporte sabe o que é isso. Subir em uma plataforma, né? Um monte de homem olhando assim, tipo, o que elas vão fazer aqui? Né? O que vão fazer? Que vieram aqui? Vão fazer um docinho para nós, né? A mesma coisa que vão eles, varrer até o chão melhor. aqui. E a gente assim, olhando e falando, não, nós vamos vencer isso aqui, né? E nós conversávamos muito entre as 5, né? E das 5 foram se filtrando, o trabalho ele é cansativo, é bem exaustivo e tudo mais, né? Então ficamos em 2, né? Eu e uma outra pessoa. Tá? Então, conferente de cargas, chegava o caminhão carregado, com os meninos juntos, sapatão, bico de ferro, tudo bonitinho, jaleco, cabelinho preso, né? Bico de ferro é o IPI, né? É O pessoal IPI, conhece, IPI. Sem IPI não tem condição de subir, é né? maravilhoso para travar na porta Isso. giratória dos bancos, é ótimo. Mas ali se você não tiver também para pegar, né, uma paleteira, alguma coisa e machucar. Machuca, é ruim. Então a gente teria que trabalhar com os IPIs, o cabelo preso também, né? E tudo mais, justamente porque tem hora que você precisa proteger também o ouvido, porque o caminhão, a hora que ele está encostando, ele faz um barulho enorme, que ele vai sinalizar que ele está dando ré. Baixa ré, começa isso. O som, né? Aviso sonoro. Óculos também, transparente. Sim, pode ter alguma fagulha, alguma coisa pode... Exatamente, principalmente porque eles trabalham com produtos químicos. Então a gente tinha todo esse aparato, vamos dizer assim, né? A minha linguagem é bem clara e objetiva, porque foi assim que eu aprendi. Tá certo, tá correto. E quem foram os seus mentores? Pois é. Quem foram os seus mentores? Meu mentor maior chama-se Antônio Risso. Risso Transporte, queremos você aqui. Vou fazer igual o Danilo Gentili. Não, eu acho que ele deve vir e você deve ouvir. É a pessoa assim mais inteligente que eu conheço. Tá? A pessoa do transporte que mais entende. Ele não usa tecnologia, a mesa dele não tem computador. Tá? Ele tem uma caneta, ele não tem calculadora. Logística raiz. Raiz. Transporte raiz. Raiz, tá? E eu tenho que fazer um comentário até engraçado aqui, acho que eu já até comentei com você, que eu acho, assim, lindo, né? Se você chegar para ele e falar assim, ó, seu Antônio, meu salário tá baixo, tal... Puxa vida, queria um aumento. Nossa, ele vai te dar 1000 alternativas para que você saia de lá e ainda dê um pouquinho do seu salário para ele. Diminua em vez de aumentar. Diminua, porque ele é tão bom no que ele faz. Ótimo. É o melhor. É o melhor, de verdade. E foi até rotulado uma época assim, meu pai, né? Ele dizia para o meu pai, olha, eu sou o segundo pai dela. Boa. Então ele viu o potencial, né? E eu também, claro, me dediquei, porque houve uma dedicação muito grande, muito esforço de minha parte. Eu trabalhei à noite na operação. Quem sabe o que é uma operação noturna, né? É um transbordo, né? Que chama, não é fácil. E assim, todos os homens, né? E lá a noite toda, das 6 às 6, fui. E ele foi vendo todo esse empenho, então ele foi meu mentor, ele foi me pegando pelas mãos e foi falando assim, ó, agora eu preciso que você faça isso, agora eu preciso... Então eu passei todos os setores, eu comecei na operação, eu fiz expedição, quem conhece o do transporte vai entender, né? Conheci do faturamento, o que a gente precisava, o financeiro, né?
gerente de filial e o que eu amo de paixão, o comercial. E o comercial nada mais é que a junção de tudo isso. Sim. Eu costumo falar que o comercial, ele, não me matem, tá? Mas o comercial, ele tá no topo de tudo isso. Por quê? Vou te explicar. Sim, sim. Porque sem o comercial você não tem vendas, não tem Exato, cliente, exato. entendeu? Mas sem a operação, o financeiro e toda essa área também você não tem o trabalho com a excelência para poder oferecer para o cliente. Sim, É isso. sim. Para entregar, né? O Pra que entregar. foi pedido. O que foi foi fechado prometido. no comercial. O que foi prometido. Entregar o que foi prometido. Você falou de uma coisa muito importante e me arremeteu a outras questões. Como você falou que ele te tratou como uma filha, e eu tenho um livro chamado Legado de Autossuperação, que eu coloco essa nuance, essa importância. O que é que você vai deixar de legado para seus filhos, seus alunos e seus funcionários? Então, dentro do mesmo patamar, filhos, alunos e funcionários têm que ser considerados como tais, como crias, né? Hoje a palavra está uma palavra na moda, cria. E a pessoa tem que ter um sentimento paterno ou materno em relação a essas crias. Exatamente. Né? A partir do momento que o gestor tiver esse posicionamento, o resultado é esse. É isso. O resultado é esse. É isso. Mas se tiver aquele posicionamento de sucerano e vassalo, tratar as crias como escravos, não vai ter um resultado diferente. Se for um resultado que se aproxime disso, a cria vai querer subir e quebrar ele. Vai se tornar concorrente e vai quebrar, ao invés de ser um parceiro. Eu tenho certeza que hoje a Luciana é mais do que uma cria, né, da Riso, é uma parceira. Sim. Com certeza, que tanto estão aqui conversando, falando da Riso. E a Riso não patrocina a gente ainda não, tá? Ainda não. Mas quem sabe no futuro. Eu queria só fazer um gancho para você, né? Quantos você quiser, e quantos ganchos você quiser. Eu me lembrei, agora você falando isso, de um caso que ele teve uma ideia para mudar a operação todinha. E isso daria um transtorno enorme nos horários e saída de veículos e tudo mais. Mas foi uma ideia porque ele tem a visão, né? Com o empreendedor com visão. Então, ele vê lá na frente. Ele já estava olhando o que queria acontecer. E quando ele contou a ideia dele para nós, né? Nós gestores, tinha uma equipe, né? Do time corporativo, e todo mundo, não, que isso, não vai dar certo isso. E vai dar uma confusão. Ele me chamou e falou assim, ó, você também concorda com isso? Eu falei, concordo, eu acho que o senhor não deveria fazer isso. Ele, sério? Sério. Mas e se eu quiser fazer, você vai fazer comigo? Eu falei, claro, estamos juntos, vamos fazer. Fizemos. Ficamos sábado e domingo, comemos marmita junto com todos os funcionários, inclusive eu e ele. Botei fogo no fogão da Riso, preciso contar isso. Fechei o fogão com o fogo ligado e coloquei a toalhinha ali. E, nossa, na correria, né? Na loucura. Ele nunca se esquece disso, porque toda vez a gente conversa isso. Pode cobrar, seu Antônio, um fogão novo aqui, que hoje tem condição. E ele me disse assim, quando tudo aconteceu, né? Ele usa muito uma expressão que hoje eu também... tudo tem que ficar feio primeiro para depois ficar bonito. Sim. É uma expressão que eu aprendi com ele. Verdade. Tudo tem que ficar feio primeiro para depois ficar bonito. E ele dizia assim, ó, a mulher quando vai no salão de beleza, ela tá lá, toda feia, com o negócio do cabelo, com algodão no pé e tal. Como ela sai de lá? Linda. Então, acredite no processo. Exato. Primeiro você começa, depois você melhora. Depois você melhora. Em outras palavras, né? Em outras palavras, né? E no final das contas, aconteceu toda essa loucura. E não é que deu certo no final de tudo, Perfeito. De tudo que nós passamos, deu certo. E nós sentamos numa conversa, nós dois, e ele disse assim, falei, puxa vida, né? Ele fez assim, ó, e nem você acreditou em mim. Eu falei, não, seu Antônio, eu não acreditei. Verdade. Ele falou assim, mas você estava comigo. Eita. O apoio. O apoio. Nunca vou me esquecer. Então, meu maior mentor, que me ensinou tudo que eu sei hoje, me deu oportunidade, foi ele. Ah, detalhe, nós vamos chegar lá, mas eu já quero pular uma etapa. Quando eu fui para as vendas, ele me dava lição. Ele me dava um caderninho com várias tabelas de formatos diferentes. Tabela de frete, que não é todo mundo que sabe, é muito difícil. Verdade. Ele me dava assim, vários formatos
e falava, leva para casa e faz. E amanhã eu vou corrigir. Ele corrigia, tá? E se estivesse errado, faz de novo. Dever de casa. Né? Isso. Ou ele falava assim, ó, tenho 3 ou 4 tabelas diferentes, o resultado é o mesmo. Se você fosse o cliente, qual você escolheria? Falei, é sério? É sério. E tinha diferença. Tinha. Mesmo o resultado sendo o mesmo. Eu imagino. Então, assim, ó, foi a pessoa que mais me instigou, né, a crescer, a buscar meus objetivos, tanto que eu fiquei 20 anos da minha vida lá. 20 anos. Olha só. É muito tempo, é uma vida. É muito tempo, é uma vida. Uma vida, 20 anos. É isso. E que bacana. Então, assim, nessa experiência, não só com a Riso, né? Riso, Rodogarcia, Leomar, que você já passou, qual foi o projeto ou conquista mais marcante nessas empresas? Olha, eu acho que a Risso, ela marcou bastante, foi um aprendizado, eu aprendi bastante coisa, fui gerente de filial, viajei, conheci bastante as estradas, chegou um período que viajava com os motoristas mesmo à noite, para conhecer a estrada, tudo mais, né? Me deu norte de saber Birigui fica para cá, né? Sim. Rio Claro para lá, porque imagina, gente, tem gente que até hoje não tem noção, mas onde fica, né? Norte, sul, leste, oeste. Isso, Então, onde fica? Que estrada eu pego? Como que eu faço? Hoje, se eu for montar um itinerário, eu sei montar certinho. Ótimo. Tá? Graças a este aprendizado e todos os outros. Mas quando eu saí da Risso, 20 anos depois, com bastante medo, chorei uma semana, Nossa, uma semana, né? Vi o caminhão passando assim, chorava, aí, né? Encerrou o ciclo, encerrou. Encerrei o ciclo. E daí um dos gerentes falou assim, você já arrumou um emprego? Eu falei, não. Aí ele falou assim... Tô no luto ainda, tô curtindo o luto. Sério? Ele falou, coloca no seu status, né? Você conhece tanta gente, tantos clientes, né? Eu falei, eu vou colocar. Coloquei que estava encerrando e tal. E olha, acredite, sem entregar um currículo. Não teve dia, fiz 3 entrevistas. Sem entregar um currículo. Fiquei surpreendida porque a gente fica no automático dos 20 anos e muita gente achou que eu fosse me aposentar na Risso. Tinha essa história também. Imagina. Né? E a gente fica no automático e a gente não percebe o quanto a gente está sendo útil para outras pessoas, o quanto você está atendendo bem o seu cliente, porque você está trabalhando no automático. Sim. Você falou sobre legado, sobre deixar alguma coisa, e assim, o mais importante, graças a Deus, isso eu carrego comigo, porque eu tive muitas pessoas que eu consegui formar. Hoje eu tenho pessoas que estão com parcerias de transportadora, ou seja, dono do seu negócio. Eu tenho pessoas que nunca pensei que fosse ser um vendedor de frete. Então, assim, ó, todos passaram pelas minhas mãos. Eu me tornei como dizer, quase que uma incubadora de pessoas. Imagina. Então, eu pegava essas pessoas, transformava, ensinava todo o processo e dizia, olha, não comece pelo meio. Vamos do início. Você vai ter que passar o processo. Um profissional hoje na área de logística, transporte, menos de 1 ano, você não forma ele. Ele sabe, mas ele sabe o essencial. Então, para ele ficar bom mesmo, é de 1 ano para mais, para ele entender todas as particularidades. Porque todos os dias acontece alguma coisa nova. Essa é a delícia de você trabalhar com o transporte. Então, o mais marcante para você foi esse momento aí, de ser essa incubadora de pessoas, de profissionais, que mais te marcou. Isso, foi quando saí também e me senti assim, puxa, eu não estou sozinho, olha, né, quantas pessoas. E eu fiquei entre 2 empresas grandes, que é a Alfa Trans. Pode falar nome, né? Sim, pode. Vamos patrocinar, hein, pessoal? Depois a gente conversa com a Alfa, vamos ver o que eles vão falar. Fiquei entre a Alfa Transportes e a Rodogarcia, entre outras, que fiz a entrevista. E a Alfa, ela me remetia muito a Risso, porque tinha várias unidades e tal. E a Rodogarcia se apresentou um pouco diferente. Como eu vinha de 20 anos de uma experiência, queria mudar um pouquinho o formato. Sim. Com bastante medo, tá? Cheguei lá, falei, pronto, e agora? Né? Não menos importante que a Risso, muito importante, inclusive, né? Ela não tinha o foco 100% no estado de São Paulo, não tinha e não tem, né? O foco 100% no estado de São Paulo, mas ela tinha uma oportunidade diferente. Ela trabalha com carga dedicada a nível Brasil, sim. Isso eu não tinha na Risso. Ela tem 7 filiais, Recife, Rio de Janeiro,
São Paulo, né, Osasco, Campinas, Agudos, Castro, ou errei, né? São 7 mesmo. 7. Castro e Curitiba. Curitiba. E tem um parceiro no Sul. Eu olhei e falei assim, o layout totalmente diferente. Falei, sabe quando você para e fala, Luciana, e agora? Né? Por onde eu começo? Então, como na Rodogarcia eu fui contratada como gerente comercial, o meu trabalho era comercial, eu falei, vamos começar pelas tabelas, vamos ver a rentabilidade da empresa. Exato. Né? Aí eu peguei a minha parte lá atrás da administração de empresas e falei, eu vou usar aqui. Perfeito. Olha só como as coisas elas são, né? O conhecimento se encaixa. Se encaixam e elas se encaixam no momento certo. Então, bem naquele momento, eu falei, agora eu vou usar o que eu aprendi na faculdade. Eu vou começar pela parte de tabela. Então, pegamos todas as tabelas, fizemos um filtro do que estava fora do que o mercado estava cobrando, que tinha tabelas que não estavam adequadas no momento. Fizemos a adequação juntamente com os clientes, tá? Não foi nada feito sem comunicar ao cliente, sempre com respeito ao cliente, isso é importante. Respeito ao cliente, né? E a Rodogarcia me trouxe uma coisa muito bacana que na Risso não foi o meu carro-chefe, que foi aprender a liderar, que foi aprender a apresentar projetos, que foi aprender a trazer indicadores, Boa. a acompanhar os vendedores de uma forma um pouco mais ativa, né? E o melhor, né? Fiz um amplo conhecimento de pessoas, um network maravilhoso, principalmente neste corredor de Bauru, Campinas, São Paulo, que é onde mais atuei assim fisicamente, porque as outras eram mais online, né? Sim. Mas não menos importante. Então, me trouxe um conhecimento enorme. Eles investem demais em treinamento de líderes. Rede de relacionamentos, né? Isso, conexões estratégicas demais aí. Eles procuram indicações, né? Eles não vão contratar aleatoriamente. Eles contratam por indicação. O setor de transporte e logística tem essa cultura. Isso. Né? Se uma pessoa foi indicada já por alguém que é da área, a probabilidade de fechamento é grande entre essas empresas. Então, isso aí eu aprendi também na minha trajetória. E acho que dá para perceber que eu sou apaixonada por todas, né? Sim. Mesmo que não estou mais, mas assim, cada uma delas eu tenho uma paixão diferente, um legado diferente, né? Pessoas que até hoje, assim, eu tenho em meu coração, sinto saudades, a gente sente saudade, né? Das pessoas, do que foi de bom. Então, vou visitar, sempre que posso, encontro as pessoas. E, olha, de todas, eu só tenho a agradecer, né? O Maurício, o seu Antônio, também da Rodogarcia. Olha, eu tive 2 seu Antônio, hein? Seu Antônio da Rodogarcia também. Pessoas, assim, não menos importantes que o seu Antônio Risso, que são pessoas, assim, que entendem do que estão falando, entendem do negócio. Seu Antônio é a parte mais financeira, a parte mais administrativa, e o Maurício a parte mais operacional e o comercial. Ótimo. Então, os dois dividem, os dois são sócios e bem bacana, são pessoas bem humildes e pessoas isso, detalhe, humildade. Eu sempre ouvi isso do seu Antônio Risso e eu pude entender isso na Rodogarcia também. Se existem 2 pessoas humildes, são os donos da Rodogarcia. São 2 pessoas humildes que prezam pelo funcionário em primeiro lugar. Então, foi aquilo que você volta lá no que você falou, né? Que a gente tem que cuidar dos nossos funcionários para que eles não se tornem nossos inimigos, e sim nossos aliados. Exato. Tem aquela palavrinha, né? Você é chefe ou você é um líder? Exato. Não, você precisa ser um líder, porque se você for um chefe, eles vão te odiar e o processo vai quebrar no meio. Positivo, é exatamente isso. Não é isso? Exatamente isso. Mas como que era, então? Essa é uma curiosidade que eu tenho, que a audiência também está na expectativa de ouvir. Como que era liderar as equipes comerciais em um setor tão dinâmico como o setor de transporte? Como que era isso? Como que você, profissional, mulher, mãe de família, liderar um monte
de marmanjo, e com todo respeito à logística, mas a galera é truculenta operacional. Logística é a galera da truculência, mas é uma galera com coração enorme. E como que era isso? Eu acho que eu vou começar dizendo assim, ó, eu nunca sofri nenhum desrespeito, né? Mesmo por ser mulher. Desrespeito não. Detalhe, motorista, ajudante, esse pessoal tem mais ainda o meu respeito e a minha admiração. Por quê? Porque assim, ó, o meu trabalho ele se faz necessário estar sempre arrumada, né? Maquiada, com perfume bom, né? Então, um salto. E eu nunca tive qualquer coisa que me arremetesse a uma ofensa ou um elogio um pouco caloroso, nem nada disso. Então, assim, ó, sempre no respeito. E conversavam comigo como conversava com qualquer outro colega de trabalho. Eu nunca senti essa diferença. E olha, eu vou te contar uma coisa. A gente no transporte tem que ser muito batalhadora mesmo, porque nós começamos com o dono da empresa, o cliente que também é o dono da empresa, com o caminhoneiro, com o pessoal do armazém. Olha onde a gente vai, né? Verdade. Faxineiro. Então você assim, ó, você muda muito, você oscila muito Isso. de comportamento de uma pessoa para outra. E ainda com o público externo, que são os consumidores. Exatamente. Você pega toda essa nuance de dentro para fora. Exatamente. E vice-versa. Você pega esses dois fluxos. Você já sofreu preconceito nesses setores todos que você passou? Olha, Se sim, se puder compartilhar, porque, Luciana, é importante isso ficar registrado, né? Quando eu falo preconceito, não é só o preconceito como mulher, né? O preconceito como um todo, né? Como é que foi essa experiência, se aconteceu? Como você lidou com isso? olha, eu acho que o preconceito está na cabeça da gente. Para começar aí. Eu nunca fui trabalhar pensando eu sou mulher. Não, eu sou a funcionária que tem que fazer acontecer. É isso. Tá? Independente se é homem, se é mulher, eu já colocava a minha postura, porque você tem que ter a sua postura também, porque não adianta você chegar lá e ficar tipo se mostrando que é bem maleável, não, você coloca a sua postura, né, do que você quer, porque você quer alguma coisa. Você vai buscar o quê? Vou buscar clientes. Sim. Eu vou buscar respeito das pessoas que estão ali. E assim, uma das coisas que eu gosto de mostrar é para os funcionários que eu estou lá para buscar cliente, para que eles tenham o salário deles. Sim. Para que no final do mês a empresa consiga pagar o salário deles. Então, eu não tive qualquer falta de respeito. Agora, quanto a ser mulher, algumas piadinhas, às vezes, né? Então, tinha algumas coisas assim, ó, você é muito mais homem do que você é muito mais homem do que do que alguns homens. Ouvi várias vezes. Se você fizer metade do que você está falando, já estou satisfeito. Que falo bastante, né? Não acreditando que você é capaz, né? Colocando em xeque sua capacidade. Eu adoro. É um desafio, né? É um desafio. Eu adoro. Né? Então, e aí quando você mostra para a pessoa, né? E eu guardo muito as coisas. E depois você fala, pois é, ainda bem que eu falo e faço, né? E tem muito bom. Ponto que eu observo, e já aconteceu comigo também, mas queria saber se aconteceu contigo. Quando a gente vai subindo de nível hierárquico, né, por mérito próprio, a gente vai melhorando a imagem. Primeiro que você começa, depois você melhora, vai melhorando, né, vai arrumando roupa, vai arrumando cabelo, vai arrumando estética em geral. Aí compra um óculos melhor, né, os acessórios e assim vai, um relógio, de repente muda de carro. As pessoas vão perceber, que a gente está circulando ali no ambiente de trabalho, as pessoas vão percebendo. Sim. E a gente acaba ocupando cargos de liderança, né? Como aconteceu comigo, aconteceu com você também, principalmente na logística, que tem a galera da truculência, a galera operacional. O chão de fábrica em si só, a logística, que é do setor comércio, o setor de comércio, não é do setor de serviço. O transporte é um serviço, sim. Não é indústria. Então, é o único setor da indústria que tem um chão de fábrica real, né? Ele é o setor do comércio, ele não é da indústria, mas ele tem chão de fábrica, sim, a logística. Os outros setores do comércio não tem chão de fábrica. E lá, o chão de fábrica, a gente já sabe, é peãozada, a galera, né, da truculência, mas coração enorme. Só que eles falam também.
E quando a gente chega, por exemplo, num chão de fábrica para falar, para dar um palestra, um treinamento, que a gente acaba se envolvendo com isso de uma forma ou de outra, e a gente chega, entre aspas, digamos assim, chique, com a roupa melhor. Como que é essa experiência? Como que foi? Porque certamente você chegou arrumada lá para poder dar um treinamento, uma palestra, uma auditoria, seja o que for. Como que é a receptividade desse pessoal que está lá, às vezes de macacão, né? Às vezes daquela uniforme batido, sujo, de bater caixa. E como que é essa experiência? Compartilha com a gente. Tá, eu tive inclusive um treinamento que eu falei sobre isso, né? E, na verdade, eu gosto muito desse pessoal. Então, toda vez que eu entro na empresa, eu começo por ali. O bom dia começa por ali, pela operação. Tá? Então, meu bom dia já chega. Bom dia, pessoal, da operação. E depois vou passando em todos os setores, dando bom dia até chegar a minha equipe, a minha mesa. Né? Então, eu faço essa amizade com eles, porque eu preciso deles, eles precisam do meu trabalho. Então, eu deixo bem claro isso. E um dos treinamentos que eu ministrei, eu disse assim, olha, vocês estão me vendo assim, arrumadinha? Pensa que é legal? Aí vocês podem olhar e falar, nós estamos aqui carregando caixa, ela está lá passeando, perfumada, de salto, andando de carrão, não é assim? Sim. Comendo em lugar bacana, olha que legal. Mas veja bem. E o salário, né? Que daí eles falam do salário. Porque daí fala assim, ela ganha bem para fazer isso. Ela ganha bem para arrumar aí, com um sapatinho bom, né? Com uma pulseirinha bonitinha. Ela ganha bem para isso. Bonita. Uma bolsa bonita, né? Só que, assim, o que acontece? Eles esquecem que o ganhar bem é relativo. Porque quando você tem que tirar porque isso faz parte do meu trabalho. Então, eu tenho que tirar uma fatia do meu ganho, do meu salário, para investir em mim. Porque hoje eu preciso investir em mim, porque eu trabalho com pessoas, com relacionamento com pessoas. De novo, pessoas, né? Com clientes. Então, assim, para que as empresas não dão, geralmente, eles te dão bom uniforme, né? Uniforme, que nem sempre é adequado para uma determinada visita em um tipo de cliente específico. A gente vai ter que ter investimento próprio nisso aí. É um marketing pessoal, inclusive. E a mulher muito mais, porque a gente tem um cabelo, você tem uma unha, né? E vou te falar mais, a mulher reconhece na outra mulher quando ela está bem vestida e quando ela está com alguma coisa de marca. Eu tenho uma passagem muito rápida que eu me sentei para aguardar uma cliente e ela veio até mim, tal, e depois nós começamos a conversar, ela deu uma olhada no meu sapato, ela falou assim, nossa, que sapato bonito. É Luísa Barcelos, né? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, é coleção nova ou coleção passada? Eu falei, deixa eu conto para ela que eu comprei na promoção ou não? Não, né? Não precisa. Não precisa. Que fiquem off. A estratégia da mulher é ser versátil até em comprar. É essa. Então, assim, eu deixei bem claro nessa palestra para eles que parte do meu salário era o meu investimento. E que eu tinha necessidade de estar assim, para que eu pudesse ser bem recebida ao meu cliente, bem atendida, para que eu pudesse trazer o trabalho para eles. E que todos os dias, para mim, é muito mais difícil. Para mim, para a minha equipe também. Vamos falar da equipe, né? Minha equipe de vendas era uma equipe porreta. Então, a gente começa todo dia no negativo. Você acorda no negativo. E eu falo que todos os dias você bate na portinha, tem um emprego para mim? Porque quando você trabalha com vendas, você vai pedir emprego todos os dias. Todos os dias você acorda e fala, eu tenho meta para bater, então eu já acordei no negativo. Tá? Mesmo que a minha meta lá esteja, estou confortável com a meta, não fica muito não, porque pode virar de uma semana para outra. Movimenta alguma coisa no comércio, tal, né? No governo, ou que seja, qualquer coisa que faça uma movimentação, né? Uma exportação que não veio por algum motivo, né? E afeta a gente. Então vamos trabalhar sempre no positivo, né? Então eu sempre digo. Muito bom essa parte que você colocou da meta, que eu tenho uma questão aqui que eu não posso deixar de falar. Sim. Antes da gente ir para uma outra coisa mais interessante, na logística os clientes muitas vezes priorizam preço. Como você constrói esse relacionamento que vai além disso? Porque ele quer preço e nem sempre é bom, dá para mexer no preço, talvez no prazo, mas no preço. Como que é essa experiência sua nessa parte?
Quando eu vou fazer um trabalho em alguma transportadora, né, ou assessoria, ou vou ser uma gerente, alguma coisa assim, a primeira pergunta que eu faço para o dono da empresa, a pessoa que está me contratando, você quer ser conhecido por preço ou por qualidade? Porque se for por preço, beleza, estou confortável, né? Só que saiba que tem um risco. Você não vai pagar suas contas, nós vamos ter material ruim para trabalhar, vamos ter veículo quebrando e uma série de coisas, né? Talvez umas contas atrasadas, troca de título e mil coisas. Verdade. E dá né? para conciliar preço com satisfação na entrega? Dá para conciliar. Então, ó, não, eu quero ser conhecido com qualidade. Tá bom. Então, como é que você vai ser conhecido com qualidade e você vai ter um preço rentável e ainda vai encantar o cliente? Olha que difícil, né? A gente tem que juntar tudo isso em um pacote só. Então, assim, ó, para você formar o preço, você precisa saber quanto você gasta. Qual é o custo que você tem? Porque cada transportadora tem um custo diferente. Isso eu falo até para o cliente. Às vezes ele fala assim, ó, mas o fulano fez um preço muito melhor que o seu. Aí eu falo assim, olha, o custo dele é diferente, a área de atuação dele é diferente, não vamos rotular. Então, cada um é cada um. Tá? Então, já que estamos falando de transportadora, cada transportadora tem o seu custo e é diferente. Exato. Então, primeiro, nós temos que entender qual é o custo. Isso, porque tem transportadores que têm robôs, tem sorter, esteiras automáticas, tem transportadora que não tem. Tem transportadoras que têm veículos que têm carga embarcada e de muita situação, e tem outras que não têm, e isso tudo vai para o consumidor final. Inclusive, a área de atuação também, né, a área que ele está atuando ali, o tanto que ele vai dispor de veículos, ou de terceirizados, ou de filiais, isso também implica em muito. Sistema de computador para follow-up do cliente automaticamente da carga, tudo isso de rastreio impacta no preço final. Então, como a Luciana falou, qualidade e quantidade para entregar satisfação para o cliente. Exatamente. Então, a gente faz, para isso existem os indicadores, né? Então, a gente faz aí aquela reunião que pega todos os setores, o setor de frota, o setor de administrativo, né? O pessoal que faz a contabilidade, daí pega o financeiro, né? O financeiro sempre sabe, né? Sempre, o financeiro Mas o frota também é bem importante, tá? Saber quanto custa o combustível que hoje, combustível, folha de pagamento e pedágio. Varia. Não, é o que é mais caro. Varia muito também. É o que é mais caro. Tem um ICMS que ainda está transitando. Quando o ICMS for unificado, o transporte vai ganhar muito com isso, né? Exatamente. Principalmente o rodoviário. E eu ainda tenho esperança do ferroviário entrar para valer de norte a sul, aí, de leste a oeste, para diminuir a carga do rodoviário e para melhorar a eficiência logística. Sim. A gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso encontro. Eu só queria... Pode. Só queria dizer. Você vai falar muito do cliente. Eu só queria dizer, logo, e agradecer a presença de Luciana, mas pode falar à vontade. Pode falar à vontade. É que, assim, ó, esse finalzinho é o que eu gosto mais. Gente, é muito curto tempo para falar com a Luciana sempre. Toda vez que eu encontro com ela, a gente